Olá, alunos! No conteúdo de hoje nós vamos estudar sobre as cidades, trabalho e produção no Brasil, né? Nesse conteúdo também a gente vai ver as relações de uma cidade com a outra e da cidade com o campo. E nós já estudamos regionalização, meio de transporte e comunicação. Agora a gente vai conhecer as diferentes cidades do território brasileiro, né? As diferentes cidades do Brasil e observar como os tipos de trabalho desenvolvidos nessa cidade, os setores de economia, né? E seja na cidade, seja no campo, é importante cuidar do ambiente e garantir qualidade de vida à população. Então a gente vai estudar também a importância, né, do saneamento básico, a importância, né, os impactos ambientais causados pelo homem, as medidas de consumo consciente de água e outros recursos naturais. Então a gente vai ver como cada cidade se desenvolve e se o modo de vida dos habitantes influencia no desenvolvimento da cidade. Então, nós temos aqui nessa página 170, nesse primeiro aqui, 4 imagens, né? Eu até coloquei aqui primeira, segunda, terceira e quarta, e também coloquei letra A, B, C e D. Você vai numerar a sua cidade, as suas imagens do jeito que você quiser. Você pode colocar letras ou números. Então, nós temos aqui a primeira imagem. A primeira imagem vem retratando o quê? Vem retratando Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E está mostrando aqui que é uma das cidades mais urbanizadas do Brasil. A gente observa um grande número de prédios, né, de casas. É uma cidade muito urbanizada, quase não se vê área verde. Por quê? Porque essa cidade sofreu mudanças, né? A cidade sofre mudanças para a construção de casas, de prédios, de indústrias, enfim. Aqui nós temos a cidade de Sinop, né? Nós temos a cidade Mato Grossense, a cidade do Mato Grosso, e a gente observa que é uma cidade de porte médio, com a população estimada em 135.874 habitantes, segundo o IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente observa que o desenvolvimento dessa cidade, ela possui poucos prédios, né? E tem muitas casas, tá vendo? Tem uma área verde também aqui. E aqui nós temos na terceira imagem, ou na imagem C, como preferir, nós temos aqui a cidade de Curitiba, no Paraná. E a gente observa que é um grande centro urbano e é uma das cidades mais arborizadas do país, ou seja, do Brasil. A gente observa que Curitiba, né, observe que os habitantes de Curitiba, a população, uma grande preocupação ambiental em plantar árvores. Vocês observam quando fala que ela é mais arborizada. Tem muitas árvores, tá vendo? A questão ambiental lá, a consciência já é bem diferente, ao contrário de Belo Horizonte, que é bastante urbanizadas, tá vendo? A preocupação em construir, em desmatar para construir é maior, ao contrário de Curitiba. Eles desmatam para construir, sim, mas também tem a preocupação de plantar árvores, de arborizar a cidade, tá vendo? Então aqui a gente já observa o desenvolvimento dessas duas cidades. E aqui nós temos a cidade de Gurupi, em Tocantins. É uma cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes, porém é uma cidade com uma boa infraestrutura. A gente observa por aqui que já é uma cidade bastante organizada, ruas pavimentadas, saneamento básico, iluminação. E a gente observa a questão da organização da cidade. E Gurupi, assim como a Sinop, são cidades com poucos prédios, tá vendo? Com mais casas. Ela é de porte médio e ela é uma cidade pequena. Ok, então aqui a gente vai observar, né? Eu quero que vocês imaginem aí como que essas cidades se formaram e o modo de vida dos habitantes, né? Semelhante a diferente. Você já acha que o modo de vida das pessoas de Curitiba, Gurupi, Sinop, Belo Horizonte são iguais ou são diferentes? Então a gente já vai respondendo que são diferentes. Cada povo tem os seus costumes, a sua maneira de viver. E a gente observa pela conscientização ambiental. Por ser uma cidade mais arborizada, há uma grande preocupação em plantar árvores e não destruir o meio ambiente, tá? Então a gente vai observando pela imagem e pela legenda cada cidade. E eu espero que vocês percebam que essas cidades aqui retratadas, essas 4 cidades que nós estamos falando aqui, elas têm uma diferença entre si. E isso é influenciado pelo modo de vida das pessoas. O modo de vida de uma cidade, né, já mostra logo que elas apresentam diferença. A preocupação ambiental, a preocupação de uma limpeza, uma consciência, tudo isso influencia. Se Gurupi é uma cidade onde as pessoas passam, se tem um rio que corta a cidade e as pessoas passam por ele todos os dias e não jogam a sacolinha de lixo,
a gente observa que é um povo consciente, é um povo educado. Se já tem uma cidade que tem um rio que corta a cidade, as pessoas sabem que não pode jogar lixo ali, que pode vir uma enchente, causar uma destruição e as pessoas jogam, são pessoas que não têm consciência. Isso é culpa de quem? Isso é culpa das próprias pessoas. Porque muitas vezes o poder público conscientiza, a escola conscientiza, mas as pessoas insistem em jogar a casca de bala na rua, a latinha de refrigerante, o pacote de salgadinho. A gente vê crianças, idosos, adultos, jovens fazendo isso o tempo todo. Então, o modo de vida, a consciência, a educação de um povo mostra, né, influencia muito no desenvolvimento de uma cidade. Nesta página 170, né, uma página fácil que vocês só vão observar, é importante observar as imagens e ler as legendas. O que é legenda? É o que está embaixo, é a escrita, é o enunciado que está embaixo da foto para responder às atividades. São duas páginas, 170 e 171. Tem um exercício que não dá para responder no livro porque as respostas são grandes. Então, vocês vão pegar o caderno de geografia, copiar e colocar, né? Atividade de geografia, cabeçalho, atividade de geografia, coloca o tema, cidade, trabalho e produção no Brasil. E aqui nos quadrinhos verde você vai colocar a questão, né? Número 1, número 2, número 3. E na outra página tem o número 1. Ele vai ser o número 4. É assim que você vai fazer, ou seja, a atividade vai ser do 1 ao 4. Tá? Sempre que for assim, vocês mesmos vão numerando. E se tiver outra página, você continua com a numeração. No caso aqui será o 4. Então, como que você vai responder aqui? Número 1. O que as paisagens dessas fotos têm em comum? O que é em comum, professor? O que tem de igual, gente? O que essas fotos têm igual? Todas elas estão mostrando cidades. É isso que tem em comum, que tem de igual. Todas 4 estão mostrando cidades, né? E nelas é possível a gente perceber os elementos urbanos, como prédios, casas e ruas. Então, número 1, você vai só falar o que está mostrando, o que elas têm em comum. Aí você vai falar que todas estão apresentando cidades e o que essas cidades estão apresentando. Número 2. Agora você vai descrever os locais mostrados. Que locais? As imagens. Belo Horizonte, Sinop, Curitiba e Gurupi, né? Então, você vai descrever esses locais mostrados, essas 4 imagens, e você vai apontar as diferenças entre eles. Então, aqui vai ser uma resposta maior. Como assim apontar as diferenças? Para você apontar essas diferenças, o que vai ajudar você? Para isso, aproveite as informações das legendas. Qual legenda? O enunciado que está debaixo da foto. Isso aqui que está debaixo, falando de cada uma, vai ajudar você a comparar essas imagens, a mostrar esses locais, a descrever eles e apontar a diferença entre eles. Como que você vai fazer para não ficar difícil? Você vai comparar Belo Horizonte com todas? Não, você pode comparar de 2 em 2. Aí você vai escolher, já que você numerou suas legendas, pode colocar a primeira, a segunda, a terceira, ou A, B, C e D, você faça como achar melhor. E aí você vai comparar. Na imagem A, né, mostra a cidade de Belo Horizonte, é a capital de Minas Gerais, é uma cidade bastante urbanizada, e a diferença dela para Curitiba é que Curitiba é uma cidade, né, de grande centro urbano, mais arborizada do país, enfim. Ah, professora, eu não quero comparar Belo Horizonte com Curitiba, então você pode comparar a sua imagem A com a sua imagem B. Você que sabe, só que você vai ter que comparar as 4 de 2 em 2. Aí você vai comparar, Belo Horizonte é uma cidade assim, assim. A legenda vai ajudar você a escrever do seu jeito, tá? Formular. Ao contrário de Sinop, Mato Grosso, que é uma cidade de porte médio, Belo Horizonte, né, tem bastante prédio, já Sinop tem poucos prédios, bastante casa. E aí você vai responder o número 2 comparando uma imagem com a outra. Você vai escolher qual que você quer comparar. Eu quero comparar Curitiba com Gurupi com Sinop, porque Sinop tem porte médio, assim como Curitiba, as duas têm poucos prédios, tem mais casas, porém Gurupi tem menos habitantes, tem uma boa infraestrutura, saneamento básico, iluminação, pavimentação, enfim. Então, o número 2 não é difícil. Você vai descrever esses locais mostrados. Que locais? As 4 imagens. E vai apontar a diferença entre eles. O que vai ajudar você é o quê? As informações da legenda.
Então, você vai comparar de duas em duas. Compara que você quiser. Você pode comparar Sinop com Curitiba, você pode comparar Gurupi com Belo Horizonte. Fica a seu critério, desde que você faça a comparação de duas em duas, não esquecendo nenhuma. A questão 3 é com você, o número 3. O lugar onde você mora é parecido com alguma dessas cidades? Explique. Aqui está dizendo, está perguntando, você vai dizer sim ou não, e está dizendo explique. Você vai explicar por que que você falou sim e por que que você falou não. O lugar, Itagimirim, o lugar onde você mora, né, que é Itagimirim, ela é parecido com alguma dessas cidades aqui? Aí você vai voltar em cada cidade e vai ver se Itagimirim é parecido. Não é que é igual, gente, é ser parecido com alguma dessas cidades. Se você coloca sim, você vai explicar sim, por isso, por isso, por isso. E se você colocar não, você também tem que explicar por que que não, tá bom? Aí é com você. Agora vamos para a página 171. A página 171, ela não é difícil. Observe o tema relações de uma cidade com outra e da cidade com o campo. Então, aqui nesse conteúdo aqui, que fala relações de uma cidade com outra, no primeiro parágrafo, a gente vai observar que uma cidade, ela tem relação com a outra. Como assim? Quando uma cidade produz uma mercadoria e é vendida na outra, ela tem essa relação. Vamos supor que Itagimirim tem uma fábrica de tecido, produz aqui e vende em Eunápolis, ou seja, é comercializada em Eunápolis. Então, Itagimirim tem uma relação com a cidade de Eunápolis. Porto Seguro tem uma relação com várias cidades do Brasil, né? Porque muitos turistas, eles vão para Porto Seguro. Então, há uma relação de uma cidade com a outra, tanto na produção e comercialização, quanto no número de pessoas que frequentam essa cidade. Mora em um lugar, porém vai lá no comércio, vai em médicos, vai passear, né? Tem uma renda em uma cidade, recebe o salário em uma cidade e você gasta parte dele lá em outro lugar, devido ao local que às vezes a gente mora não ter o que a gente deseja, ou a gente encontrar com preço mais em conta. Isso faz com que a gente se desloque de um lugar para outro em busca disso. Nós somos prova viva disso. Nós moramos em Itagimirim e buscamos muita coisa em Eunápolis. Isso é normal no Brasil todo, ok? Isso é a relação de uma cidade com a outra. E também a questão de viver e morar em lugares diferentes, que muitas pessoas vivem em uma cidade e trabalham em outra. Isso aí a gente tem na nossa cidade. Quantos pais de família moram aqui, trabalham fora? Quantos professores que vêm de Eunápolis dar aula aqui? E quantos professores daqui que dão aula em Itapebi, em Eunápolis, assim como várias pessoas trabalham em hospitais, né? São enfermeiros aqui em Eunápolis, mas moram aqui. Quantos alunos moram aqui em Itagimirim e estudam nas escolas de Eunápolis? Então, tem essa relação também de viver e trabalhar e estudar de uma cidade, e morar em uma cidade, trabalhar e estudar em outra. E até a crise econômica de uma cidade afeta a outra, sim, afeta. Vamos supor que Itagimirim entrou em crise, salários atrasados de todos os funcionários, porque a renda maior aqui é a prefeitura, então a população quase toda, né, trabalha na prefeitura. E vamos supor que teve uma crise, Itagimirim entrou em crise. Isso vai afetar outra cidade? Vai afetar Eunápolis principalmente. Por quê? Porque muitas pessoas, a população de Itagimirim, se desloca para Eunápolis, para todos os setores de comércio, né, de médicos, de diversão, enfim. Então, uma cidade, ela pode afetar a outra, sim. Se as cidades grandes, que o turismo é muito, né, que viajam muitas pessoas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, tá em crise, vai afetar Porto Seguro? Vai, no verão vai, porque vem muita gente de lá para cá, vem muitos ônibus de turismo. Então, vai afetar as redes de hotel, vai ficar vazio. As barracas de praia vai vender pouco. Então, uma cidade em crise afeta a outra cidade e vice-versa, né? E situações como essa é chamado de quê? Forma o quê? Forma uma rede urbana. Então, o que é uma rede urbana? É quando as relações de uma cidade, né, influencia a todo momento na outra. Uma cidade está relacionada com a outra em todos os setores. E isso é chamado de rede urbana. E tem também a questão das grandes metrópoles, né? O que é a metrópole, né? É comum que tenha uma cidade maior economicamente, né, que influencia nas cidades vizinhas. Essa cidade é chamada de metrópole, como por exemplo, nós temos aqui um mapa
Isso aqui é um mapa do Brasil mostrando as regiões metropolitanas, ou seja, as regiões, né, onde tem as capitais. Nós temos aqui Salvador, por exemplo, nós temos aqui São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Tocantins, aqui ó, Palmas. Essas pintadinhas aqui de vermelho, é rosa, são cidades metropolitanas. Como assim? Essas são cidades grandes que distribuem o quê? Que oferece o serviço de transporte, rede de distribuição de água para cidades vizinhas, para cidades pequenas, né? Que são chamadas de região metropolitana. Elas são as metrópoles, por exemplo, Salvador aqui, é o nosso estado. Vamos aqui falar da gente aqui. Aqui é o estado da Bahia, nós temos Salvador, né? A metrópole. Salvador é a capital aqui da Bahia. E ao redor de Salvador tem várias cidades pequenas que dependem do transporte de Salvador para as cidades vizinhas aqui, tá? Cidades pequenas que dependem da água, né? A distribuição de água. As redes aqui nós temos a Embasa, mas lá eu não sei como chama, mas a água da metrópole aqui, a rede, vamos supor a rede de água, manda água para as regiões pequenas, para as cidades vizinhas e vice-versa. Então essas cidades maiores, chamadas de regiões metropolitanas, né, que são as grandes metrópoles, elas oferecem esse serviço de rede de distribuição, por exemplo, né, de água. A área que abrange essa cidade e as cidades vizinhas é chamada de região metropolitana. É quando a cidade maior, né, maior oferece o serviço dela para as cidades vizinhas, que depende dela, seja transporte, seja água, seja mão de obra, né, as pessoas. Por exemplo, São Paulo é uma cidade grande, é uma metrópole. E aí as cidades ao redor de São Paulo pequena recebe o que de São Paulo? Recebe os transportes, né? Recebe a distribuição de água, de energia, enfim. Então, existe também essa questão da distribuição aí do serviço, tanto de pessoas como da rede de água, energia, enfim, transportes. Então, essas regiões são as chamadas região metropolitana, que ela oferece seu serviço. Aqui no mapa nós temos a parte rosinha aqui, não sei porque que eu falei que isso é vermelho, mostrando essas regiões metropolitanas. E agora também vem falando aqui nesse último parágrafo que as cidades também se relacionam com o campo, né? Uma tem relação com a outra. Então, que é o nosso tema agora é a relação de uma cidade com o campo. Com o campo. Por quê? A cidade depende do campo, assim como o campo depende da cidade. A cidade, né, oferece as indústrias das áreas urbanas que produzem tratores, adubos e rações para o gado. É produzido na cidade e a zona rural precisa e é comprado esses instrumentos para ir para a zona rural. Assim como a cidade precisa do campo, as verduras, frutas, carne, que é vendido na cidade, vem da onde? Vem do campo. Então também há uma relação da cidade com o campo. E além disso, é comum haver pessoas que vivem no campo e vêm para a cidade, se deslocam todos os dias em direção à cidade para trabalhar e estudar. Nós temos os nossos alunos da zona rural, professores, pais que vêm para o médico, que vêm para o supermercado. E o turismo rural atrai habitantes da cidade. O turismo rural acontece mais em grandes fazendas, né, que tem leilões, cavalgadas, enfim. Mas a gente vê aqui uma relação importante do campo com a cidade. Só que essa relação do campo com a cidade melhorou muito. Quando nós trabalhamos lá, meio de comunicação e meio de transporte, lembra? Nós falamos do celular e da internet. Hoje a zona rural, ela oferece um serviço maior para a cidade devido a essa melhoria no transporte, nas estradas e no meio de comunicação. A pessoa da zona rural hoje, uma mãe que quer vir no posto vacinar um filho, ela não precisa dar viagem perdida se nessa fazenda tem um sinal bom de internet e hoje já tem uma torre de celular que ela pode ligar para saber se vai ter médico, se vai ter a vacina, né? Ela não perde a viagem, vamos usar esse termo. Entendeu por quê? Porque os meios de comunicação, como a gente estudou no conteúdo passado, ele avançou muito no Brasil e chegou na zona rural. Hoje a gente conversa com as pessoas que estão nas fazendas, nossos parentes, amigos, eles ficam sabendo das informações também que acontecem na cidade.
Tem os meios de comunicação de massa, que é o rádio, a televisão, o jornal, que também leva a informação rápido, que as fazendas hoje já têm energia. Então, hoje, a zona rural hoje, ela teve o avanço tecnológico, né? Teve um avanço nos meios de comunicação. Né? Quantos alunos vão para a fazenda e manda recado que está fazendo as atividades? Talvez o sinal não seja muito bom, mas já é uma grande coisa. Você fica informado, você consegue chamar um táxi, você consegue chamar uma emergência, falar com alguém, enfim. Então, há uma ligação, há uma relação boa da cidade com o campo, e isso aí é necessário, porque produtos para trabalhar na zona rural é comprado na cidade. E os alimentos que nós precisamos para a nossa mesa vêm do campo. E os meios de transporte, a melhoria nas estradas facilita a chegada desses alimentos para nós e facilita a chegada de instrumentos para trabalhar na zona rural. Então, é uma relação muito boa. Esse número 1 aqui, que vai ser o seu número 4 lá no livro, né? Na atividade ele vai ser o 4, porque na outra página já tem 1, 2, 3 lá verdinho. Aí vem uma pergunta. Em sua opinião, por que é importante que municípios e estados ajam de maneira integrada na administração de uma região metropolitana? Porque aqui fala que as cidades, né, os municípios, eles têm uma ligação com o estado. Olha aqui, nós temos aqui, vamos falar da nossa região nordeste aqui, nós temos aqui o estado da Bahia, nós temos Salvador, que é uma metrópole, né, uma capital, e ela oferece vários serviços para as cidades pequenas. Então, por que, na sua opinião, por que é importante que os municípios, que os prefeitos e o governador tenham hajam uma maneira integrada na administração, tenham um contato saudável? Por que é importante isso? Porque quando os municípios e o estado eles têm uma ligação saudável, o que acontece? Eles proporcionam uma vivência melhor, mais saudável para toda a população, né? Porque um depende do outro. Aqui, a região metropolitana, a capital, oferece o serviço de transporte, oferece distribuição de água. E as cidades pequenas oferecem o quê? A mão de obra, oferece as pessoas que vão trabalhar nessas empresas. Então, toda a capital, olha aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos aqui para a região norte, nós temos aqui Manaus, Centro-Oeste, nós temos aqui Mato Grosso, nós temos aqui Palmas. Todas essas regiões metropolitanas, essas cidades grandes, elas oferecem serviço para as cidades pequenas, para os municípios, os estados, né, oferecem serviço para as cidades pequenas, sim, para os municípios, sim. Só que os municípios também oferecem a mão de obra e um depende do outro, desenvolvimento do transporte, né, de alimentos, enfim. Então, um depende do outro. Então, é importante que os municípios e o estado ajam de maneira integrada, ajam juntos ali, administrando, na administração de uma região metropolitana. É preciso haver uma boa vivência, uma boa administração, porque um oferece uma coisa e o outro oferece outra. Um oferece o serviço e o outro oferece a mão de obra, e assim sucessivamente, né? As metrópoles precisam das cidades vizinhas, sim, as cidades e os municípios, né, que as cidades pequenas oferecem a mão de obra, entre outros serviços, para as grandes metrópoles, né? Como a gente viu aqui, a cidade maior e economicamente importante influencia as cidades vizinhas. É comum que haja, né, uma cidade maior, e essa cidade maior é chamada de metrópole. Ela oferece o emprego, né? É lá que tem as indústrias, é lá que tem as fábricas, né? Lá na capital. E aí as pessoas dos lugares pequenininhos dos municípios vão se deslocando para lá para trabalhar. Um oferece ao outro o seu trabalho, a sua qualidade. E é importante que haja uma vivência boa, saudável, entre ambos, entre municípios e entre estados. Já pensou se os municípios e o estado não se batem? Já pensou se os governadores, se o governador Rui Costa e os prefeitos da cidade pequena não... E aí, como é que fica, né? Tem que ter uma relação aí de respeitosa e preocupada com a população e não em seus próprios interesses. Enfim, essa é a atividade de hoje, tá? Aí vocês vão fazer no caderno, porque não dá. Vão colocar número 1, 2, 3 e aqui vocês vão colocar número 4. E vai observar as imagens e responder a atividade. Tchau, tchau.